E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? A gente vai começar essa videoaula de hoje corrigindo as atividades da tarefa de casa que eu deixei na videoaula passada. Nós, então, na videoaula passada falamos um pouquinho sobre como analisar as melhores jogadas, né? E o que é uma jogada, que na verdade é um movimento de uma peça do jogo de xadrez. Então, na atividade número 1, pediu para escolher as melhores jogadas nos diagramas abaixo. Os diagramas são os tabuleiros, né, os desenhinhos, e explicar por que você escolheu essas jogadas, né? Então, pessoal, eu vou colocar aqui as jogadas, e nesse caso, as explicações vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês, tá? Mas, na verdade, nós devemos, em todas esses diagramas da primeira atividade, nós vamos fazer uma captura. E quando fazemos a captura, é lógico que a gente deve escolher a peça mais forte. O tio disse, vocês podem colocar, né, com suas palavrinhas, mas o tio sempre vai estar colocando porque a peça é mais valiosa, porque a peça tem um valor maior, né, uma pontuação maior. Então, na letra A, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Jogam as peças claras, a gente deve sempre analisar da seguinte forma. Vamos pegar aqui o rei não tem nenhuma jogada que ele possa capturar. Vamos olhar aqui para o peão. Opa, o peão tem duas peças, né? O peão, lembrando que ele captura na diagonal, uma casa, né, para frente, diagonal para frente. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nós temos duas peças que o peão pode capturar, tanto o cavalo quanto o peão adversário. Nesse caso, a gente tem que optar qual que é a melhor peça para ele capturar. Então, nesse caso, seria o cavalo, porque o cavalo, né, então o peão capturar o cavalo, que é mais valioso do que o peão. Lembrando que o cavalo vale 3 e esse peão vale 1 ponto. Então, sempre tentar enfraquecer e pegar as peças mais fortes do adversário. Já na letra B, pessoal, pede para jogar as peças escuras. E nesse caso, né, o rei não tem nenhuma peça que ele pode capturar. Analisando aqui o bispo, que anda na diagonal. Você está na casa clara, sempre andar pela casa clara. Então, nós vamos ter que escolher aqui, ó, o bispo tem duas possibilidades. Ou ele captura a torre, ou ele captura o cavalo. Nesse caso, quem é mais valiosa? Qual das peças é mais valiosa? Nesse caso, a torre é mais valiosa, porque a torre vale 5 pontos, o cavalo vale 3. Então, a melhor jogada aqui seria o bispo capturar a torre, que é mais valiosa. Na letra C, joga novamente as peças claras. E neste caso, temos várias, né, peças claras aqui para jogar. Vamos analisar algumas coisinhas aqui. Então, por exemplo, os peões, como andam, né, para frente, ele não tem peça para capturar. A torre, mesmo na horizontal quanto na vertical, não tem peça para capturar. Então, o rei também não. Então, sobrou aqui para o cavalo. E nesse caso, o cavalo ele faz cavar. Ele tem duas peças fortes para ele capturar, né? Mas é lógico que nós vamos escolher a peça mais forte, que nesse caso aqui é a dama. Então, o cavalo capturando a dama. Ah, tio, mas ele vai perder o cavalo depois, na próxima, não tem problema. Você está trocando uma peça que vale 3 pontos por uma peça que vale 10. Então, você vai estar enfraquecendo muito seu adversário, até porque depois a gente pode fazer uma promoção de peão aqui, né? E vai ajudar bastante nesse jogo, nessa partida para as peças claras. Então, a melhor jogada é o cavalo capturar a dama, que é a mais valiosa. Então, você vai estar enfraquecendo seu adversário. No da letra D, vamos jogar as peças claras. Nenhuma dessas 3 peças tem, né, opção de captura aqui, por ter peça perto, né, para ele capturar. Ficamos aqui com a torre para fazer captura, tá certo? E nesse caso, gente, até o tio vai colocar aqui que é a torre capturar o cavalo, porque ele é mais valioso, até porque é a única peça que a torre pode capturar, né? Não tem uma outra opção para a peça clara fazer de captura também, tá certo? Nesse caso é a única opção, e não apenas porque é o mais valioso das peças que está aqui. Na letra E, jogam as escuras. Temos aqui de opções o bispo capturar o peão e a dama capturar o bispo. Nesse caso, o mais forte é o bispo. Então, a melhor opção é a dama capturar o bispo, que é mais valioso. E na letra F, jogam as claras. Aqui, né, o tio até já colocou a setinha, porque o rei ele pode capturar tanto o cavalo quanto o peão. Lógico, o cavalo é mais valioso, então capturar o cavalo é uma melhor jogada. Então, é essa que a gente vai fazer, por conta do cavalo ser mais valioso, tá? Então, sempre
tentar fazer uma captura, e no caso da captura, capturar a peça mais forte, tentar enfraquecer o seu adversário, ok? Na atividade número 2, pediu quantas jogadas no mínimo é necessário para que as peças claras capturem, né, uma peça adversária. Nesse caso, pessoal, nós teríamos 3 jogadas, tá? Quais seriam essas 3 jogadas? É lógico que eu vou considerar aqui, tá? Que a peça é o cavalo, tá certo? E que pode ser capturado jogando o rei na casa F3 primeiro, depois o rei na casa G2, depois o rei na casa H1 e ele captura o cavalo. É lógico que eu vou considerar que o cavalo não vai sair, que ele vai fazer outra jogada, no caso, né? Porque eu joguei com o rei, o coleguinha vai jogar com a peça dele. Então, supondo que ele não movimentou o cavalo, esse seria o mínimo de jogadas possíveis, tá? Lógico, então, desconsiderando que o cavalo não vai sair daqui, aí seria diferente, né? Poderia a gente fazer 3, 4, 5, 6 jogadas e não capturar ninguém, porque aí, né? Você faça, o colega se defenda, aí você não vai conseguir fazer nenhuma jogada. Então, pessoal, essa foi a correção da tarefa. Nós vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre o nosso xadrez. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre como nomear as jogadas de xadrez, tá? O que é nomear as jogadas? Na verdade, é você fazer uma anotação, que todo mundo fale a mesma língua, né? A gente fale e consiga, através de códigos, expressar uma jogada. Ao invés de ficar escrevendo como o tio escreveu, a torre captura o bispo, a torre faz isso, a torre anda para a casa 2. Como que a gente pode escrever isso de uma forma simplificada? Então a gente vai usar o que a gente chama de notação algébrica, né? Que a gente vai usar a letras, na verdade, né? E números. Então, quando eu vou movimentar uma peça, a primeira regra que eu tenho é que eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever primeiro a letra da peça maiúscula. Então a letra da peça em maiúscula. E depois o código dessa casa. Então, por exemplo, numa anotação dessa jogada, a torre estava aqui, ó, ela estava na casa A4 e andou para a casa D4. Como que eu anoto esse lance? Então, qual foi a peça que andou? A torre. Para qual casa ela andou? Para a casa D4. Então, ó, vale a regrinha, ó. Perceba, primeiro a letra inicial maiúscula do nome da peça. Depois a letra correspondente à coluna do tabuleiro, que ela andou, não é que ela saiu, para onde ela foi. E por último, o algarismo dessa casa, né, relativo à linha do tabuleiro da casa que ela foi. Então não é a casa que ela estava, é aquela casa que ela foi. Agora, quando for acontecer uma jogada com o peão, a gente não coloca a letra P inicial, a gente coloca apenas onde ela foi. Por exemplo, se essa jogada fosse de peão, se o peão tivesse andado para a casa D4, a gente ia colocar somente D4 e a gente saberia. Então, quando não vem a primeira letra, a gente sabe que é uma jogada de peão. As outras peças todas, a gente tem que colocar o peão não. Isso acontece porque no início da partida, quando a gente for anotar a partida numa planilha que a gente fala, né? As maiorias das jogadas no início da partida são feitas com peão. Então, para você não perca muito tempo escrevendo P, D4, você escreve apenas a casinha e você sabe que é uma jogada, então, de peão. Vejamos outros exemplos, então. Ó. Aqui eu tenho, ó. Que jogada foi essa? O bispo estava aqui na casa B8, mas para qual casa ele foi? Ele foi para a casa G3. Então, anotamos a jogada B maiúsculo e G3, que é a casa que ele foi. Nesse outro caso aqui, ó. Letra R maiúscula do rei, que foi para a casa B2. Nesta aqui, uma jogada de dama. Então, D, que é a jogada da dama, e a dama foi para a casa H2. Tá percebendo? Sempre a casinha que ela foi. E o cavalo, ele saiu aqui da casa G4, mas ele parou aonde? Ele parou na casa F4. Então, C do cavalo, parou na casa F6. Ele tinha saído da casa 4, que falou errado. Então, aqui, ó, ele foi para a casa F6, tá certo? Então, percebam, sempre um nominho, primeiro a letrinha maiúscula do nome da peça, depois a letra da casa e o algarismo da casa que ele foi. Lembrando que se fosse de peão, então a gente não colocaria essa letrinha, tá certo? Vou deixar então uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Nesse caso, qualquer atividade você escrever, ó, perceba, a dama saiu dessa casa, mas foi para cá. Como é que eu anoto essa jogada? Somente com letrinhas e algarismos. Lembrando que tem a letrinha maiúscula, a letrinha minúscula. Você vai anotar, então, esta jogadinha, tá? Tanto aqui na atividade número 1, do A até o F, tá? Então, ó, temos que tem de dama, tem de torre, tem do bispo, do cavalo, do rei e do peão. Lembra da regrinha, que a regrinha do peão é um pouquinho diferente, né? Depois, na número 2, vocês vão recortar o anexo. O anexo, na verdade, o anexo 2 são as pecinhas, tá?
e você vai colar de acordo com o que está aqui o código. Então, DH4, ou seja, D a dama, você vai colocar a dama na casa H4. Então, você vai achar aqui a casa H4 e colar a dama, como se ela tivesse andado para essa casa, né? Aqui, ó, toma cuidado que esse primeiro C é do cavalo, esse primeiro C é da casa, e assim sucessivamente. Tem um aqui, ó, que não tem uma letrinha antes, porque será mesmo? O tio acabou de falar, né? Então, vocês vão colar e depois na próxima aula o tio já vai corrigir. Na atividade número 3, agora olha só, presta atenção, essa aqui não tem uma resposta única, mas presta atenção, ó. A torre, esta torre aqui, ó, ela quer chegar na casa G6, que é essa que tá meio destacadinha aqui de verde, né? Então, lembrando que a torre, ela anda só na horizontal e na vertical. Então, vocês vão ter que fazer, né? Cada um vai ter que fazer em 3 jogadas, como que essa torre pode chegar nessa casa H6, vocês vão anotar. Lembrando que vocês vão anotar naquele esqueminha, ó, letrinha da peça, letrinha da casa que ela foi, uma jogada. Depois ela andou para outra casa, letrinha da peça, letrinha da outra casa. Faz a setinha aqui também, fica mais fácil, né? Para vocês entenderem, tá? E depois o tio vai dar aqui algumas atividades, algumas respostas, perdão, para essa atividade, e você vai ver se você respondeu corretamente, ok? E vou deixar esse desafio também. Esse desafio aqui é legal, tá? Porque aqui o que aconteceu? A peça que é o bispo, ela já chegou aqui na casa A4, ó. Bispo aqui na casa A4. Só que ela partiu, ela saiu da casa H1. Então o bispo estava aqui e ele foi fazendo as suas jogadinhas até que ele chegou aqui na casa A4. Notem que esse bispo está na casa clara e o bispo que está na casa clara só anda por casa clara. Então, ele estava aqui numa casa clara, né? Que é a casa H1. Então, como que ele fez para conseguir chegar até aqui? Nós vamos colocar como regra o seguinte: o bispo não vai fazer captura, tá? Você só vai movimentar, ele só pode andar. E tentem fazer com o menor número possível de jogadas. Ou seja, eu andei com o bispo aqui uma jogada. Ou andei com o bispo aqui uma jogada. Fiz uma outra, né? Andei com o bispo novamente, 2 jogadas, assim por diante. Então, o menor número de jogadas, deixa registrado aqui, né? O caminho que você fez. Escreva aqui quantas jogadas você fizeram, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, o tio faz a correção dessas atividades e a gente continua o nosso conteúdo. Um grande abraço do tio, tenha uma ótima semana e fica com Deus.